Olá, meus queridos alunos do G7 Jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado a todos vocês. Prazer estarmos juntos, participando do quê? Participando da semana de atualização legislativa e jurisprudencial aqui do G7 Jurídico, né? Nesse caso, referente aí ao primeiro semestre de 2025. Para quem não me conhece, meu nome apareceu aí no primeiro slide. Professor aqui da casa, né, pessoal? Professor Renato Brasileiro de Lima. Sou promotor da Justiça Militar da União aqui em São Paulo e professor da casa do G7 Jurídico nessas duas disciplinas, Processo Penal e Legislação Criminal Especial, e autor aí pela editora Juspod. Terei o prazer, nesses próximos minutos, de trazer para vocês algumas novidades do primeiro semestre de 2025. Primeiro no plano legislativo e depois no plano jurisprudencial. Colegas, eu gravo essa atualização na manhã do dia 18 de julho de 2025, uma sexta-feira. E por que eu falo isso para vocês? Porque se bobear, né, xará, e o Renatão, meu xará, que está gravando aqui já sabe disso, eu estou gravando hoje, sexta. Amanhã, se bobear, já tem alguma desatualização. Tá difícil, né? Costumo brincar com os meus alunos aqui da casa, que se você estiver andando por aí e encontrar com algum professor de processo penal, o que você deve fazer? Dê um abraço nele, dê um abraço nesse professor, porque esse professor certamente está sofrendo, né, com tantas atualizações, com tantas mudanças de jurisprudência, com tantas decisões dos tribunais superiores que causam surpresa a todos nós. Não está fácil, pessoal, nos dias de hoje, falar de processo penal. Então, por isso que eu gosto de falar a data, 18 de julho, sexta-feira de manhã, porque se amanhã surgir alguma coisa nova, cuidado para não dizer que a gravação está desatualizada. A gente tem sempre esse cuidado. Legal? O que nós vamos fazer? Você vai perceber que, num primeiro momento, eu vou mostrar para vocês o que houve de novo no plano legislativo. Então, vai ser esse item 1. E eu até coloco aqui, ó, a atualização vai começar no dia 1º de janeiro e nós vamos até o dia 15 de julho de 2025. Geralmente eu vou até o final de junho, só que eu resolvi estender até o dia 15 porque nós tivemos algumas leis novas no começo de julho, então eu vou me referir a elas. E depois, no ponto de número 2, nós vamos fazer uma atualização jurisprudencial. Aqui, obviamente, tome cuidado, porque a gente vai fazer referência a algumas decisões aí dos informativos do STF e do STJ. Só que cá para nós é óbvio que eu não vou tratar de todas, seria impossível. Só para o aluno entender, pessoal, a gente tem os nossos livros, né, que ficam sempre aqui embaixo aqui da bancada, o manual de processo, né? E o manual de Lecrim, temos também o manual de jurisprudência, o manual de execução, né? E o Código de Processo Penal, sem falar no competência civil e criminal da Justiça Federal. Só para o aluno entender, ao longo do ano, eu tenho um arquivo no computador em que vou colocando todas as novidades legislativas e jurisprudenciais. Só para você ter uma noção, já estou com mais de 100 páginas nesse arquivo. Primeiro semestre. Depois eu uso tudo isso, óbvio que eu dou uma enxugada, para colocar nas futuras edições dos meus livros. Então, quando a gente for fazer a atualização jurisprudencial, eu vou citar aquelas decisões que considero mais relevantes, só que sem nenhuma pretensão de exaurir esse conteúdo com vocês. Dito isso, vamos começar o nosso trabalho então. Pessoal, atualização legislativa. O que houve de novidade no plano legislativo nesse primeiro semestre, pode colocar na tela para mim, xará, de 2025. Vamos lá por ordem cronológica.
Nós vamos começar com a Lei 15.123. Eu gosto de dizer, pessoal, quando que a lei entrou em vigor. E por que eu estou dizendo isso? Porque você, como futuro candidato em concurso, você tem que ficar sempre atento a quê? Ao princípio da irretroatividade da lex gravior. Então, o direito intertemporal, pessoal, é algo que deve ficar na sua mente. Por quê? Porque a legislação penal, processual penal, execução penal, tem sofrido várias mudanças nos últimos anos, e são mudanças quase que mensais, quase que semanais. Criam novas causas de aumento de pena, criam novos crimes hediondos, novas qualificadoras. E você tem que prestar atenção para a data de vigência dessas leis, porque sabemos que, em se tratando de uma mudança de uma lei penal, deverá incidir o quê? O princípio da irretroatividade da lex gravior ou a sua outra metade, princípio da ultratividade da lex melius. Veja o exemplo. Aqui nessa lei 15.123 foi criada uma causa de aumento de pena no crime de violência psicológica contra a mulher, quando praticado com o uso de inteligência artificial ou qualquer outro recurso tecnológico que alterem imagem ou som da vítima. Colegas, se trata de uma causa de aumento de pena, é óbvio que nós estamos diante de uma lex gravior. Então eu devo ter em mente que essa causa de aumento de pena só poderá incidir em relação aos crimes de violência psicológica cometidos a partir da vigência dessa lei, que aconteceu no dia 25 de abril de 2025. Dito isso, vamos então dar uma olhada nessa causa de aumento de pena. Está aí na tela para vocês o Código Penal, está aí na tela para vocês o crime de violência psicológica contra a mulher, no artigo 147b. E a causa de aumento de pena que me interessa é a do parágrafo único aqui exibida para vocês. O que vai dizer o parágrafo único? Está aí na tela. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido com o uso de inteligência artificial ou qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima. Então, aí uma causa de aumento de pena estabelecida no artigo 147b do Código Penal. Essa é a primeira mudança legislativa. 2. Põe na tela para mim. Lei 15.125, com vigência em data de 25 de abril de 2025. Então, é a mesma data da 15.123. O que essa lei vai fazer? Ela vai alterar a Lei Maria da Penha para sujeitar o agressor à monitoração eletrônica durante a aplicação de medida protetiva de urgência em casos de violência doméstica e familiar. Colegas, Lei Maria da Penha é uma das leis, por mim, trabalhadas no curso de legislação criminal especial aqui do G7. Aliás, a gente grava essa aula, geralmente no finalzinho do semestre, porque a Lei Maria da Penha é a lei mais alterada do planeta. Eu duvido que haja uma lei tão alterada quanto a 11.340. E por quê, pessoal? Porque vivemos uma verdadeira epidemia de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os números são estarrecedores, A média de feminicídios é uma coisa assim absurda no país. Então é óbvio que o legislador, atento a esse problema, vai buscando aperfeiçoamentos para tentar diminuir um pouco esses números. E aqui foi o que aconteceu. Perceba que o uso de monitoramento eletrônico, pessoal, ele já era possível no âmbito da Lei Maria da Penha. Bastava ao juiz aplicar o Código de Processo Penal. Então, bem sabemos que o Código de Processo Penal, desde as mudanças produzidas pela Lei das Cautelares,
já fazia menção ao monitoramento eletrônico como uma daquelas cautelares diversas da prisão. Então está lá no artigo 319, né, inciso 9º. Então, partindo da premissa de que a Lei Maria da Penha autoriza a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, num primeiro momento você poderia dizer: ah, professor, não há necessidade, porque basta que o juiz da violência doméstica e familiar... Basta que o juiz da violência doméstica e familiar contra a mulher aplique o Código de Processo Penal. Tudo bem, mas não foi só isso que a lei passou a prever. Se você olhar para a Lei Maria da Penha, aí vai ficar mais claro isso para vocês. Põe na tela para a gente. A mudança que nos interessa, ela foi introduzida aqui, ó, no artigo 22. O artigo 22, pessoal, ele trata de medidas protetivas de urgência que podem ser adotadas contra o agressor. Então você tem um rol de medidas protetivas e a novidade está aqui exibida para vocês no parágrafo 5º. O que vai dizer o parágrafo 5º? Abre aspas. Nos casos previstos neste artigo, ou seja, quando se tratar então de medida protetiva adotada em detrimento do agressor, a medida protetiva poderá ser cumulada com a sujeição do agressor ao monitoramento eletrônico. Tá? Disponibilizando, isso aqui para mim que eu acho bastante interessante, disponibilizando-se à vítima dispositivo de segurança que alerte sobre sua eventual aproximação. Nesse ponto, Xará, nessa parte final do parágrafo 5º, aqui sim eu acho que temos a grande novidade introduzida por essa Lei 15.125. E por quê? Repito o que dizia há pouco. A possibilidade de você aplicar o monitoramento eletrônico para o agressor não é uma novidade, porque isso já era possível, como disse há pouco, com base no Código de Processo Penal. Artigo 319, inciso 9º. É o que a gente sempre comenta, né, Xará? As medidas cautelares diversas da prisão, elas podem ser adotadas de maneira isolada ou de maneira cumulativa. Então, né, não vou nem citar o exemplo da hora, né, sobre monitoramento eletrônico, porque se eu citar esse exemplo, meu Deus, aí acabou a aula, né? Hoje, tamanha a polarização que vivemos, né, esse conflito ideológico, que não vou nem citar isso aí. Mas imagine o seguinte, o Xará, ele está ameaçando a esposa, ele tentou matar a esposa, uma tentativa de feminicídio, tá? Uma lesão corporal aí. Aí você, com muita vontade, né, com muita boa fé, você fala assim, olha, você está proibido de se aproximar da sua esposa. Você não pode frequentar determinados lugares. Colegas, como é que eu vou fiscalizar essas medidas numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife? Não tem a menor condição. Então, por isso, pessoal, com o desenvolvimento das tecnologias, é muito mais interessante que você trabalhe com essas cautelares cumulativamente com o quê? Com o monitoramento eletrônico. Então, se o juiz determinou que eu não posso me ausentar do país, que eu não posso frequentar determinados lugares, que seja determinado, então, cumulativamente, o uso de monitoramento eletrônico. Porque, Xará, essas medidas, você não pode sair do país. Você não pode sair de São Paulo. Pessoal, isso é para inglês ver. Porque o controle sobre essas medidas é absurdamente ineficaz. Porque você só vai saber que a pessoa saiu do local quando ela já tiver o quê? Fugido. Então, o monitoramento eletrônico, pessoal, é extremamente importante. Só que aí, eu gostaria que você refletisse um pouco
sobre uma mulher. Pense nisso. Uma mulher que está sendo vítima de um ex-marido covarde, né, que tentou matá-la, que tentou praticar um feminicídio contra ela. De que adianta, pensando na integridade corporal, na vida dessa mulher, de que adianta controlarmos a localização desse agressor se ela não conseguir saber de antemão que ele está se aproximando? É um negócio surreal, Xará. Por quê? Você fala assim, professor, eu vou controlar a cautelar. Tá, mas e se ele consegue se aproximar dela e mata essa mulher? Que geralmente é o que acontece, Xará. Esses números são absurdos, porque, infelizmente, pessoal, a cultura machista que está impregnada em nós, em muitos casos, revela o quê? Revela que o homem, né, em muitos casos, ele se considera dono daquela mulher. Então, quando a mulher resolve finalmente, né, romper aquele estado de violência de todas as formas, o cara fala assim, não, se ela não é minha, ela não é de ninguém. Então, ele é preso em flagrante, é solto, o juiz aplica uma cautelar, uma medida protetiva, você não pode se aproximar dela, você não pode frequentar o local de trabalho dela. Meus amigos, não vai adiantar muita coisa, porque na cabeça do cara, ele vai voltar lá. E quando ele volta para matar. Então, com base nesse raciocínio, pessoal, parágrafo 3º caminhou muito bem. E caminhou muito bem porque, na minha humilde opinião, a virtude desse dispositivo, repito, não é em si o monitoramento eletrônico, porque isso já era possível com base no Código de Processo Penal. A virtude desse dispositivo é permitir, com base em experiências já utilizadas em alguns estados da federação, que essa mulher tenha à disposição um dispositivo eletrônico que alerte sobre eventual aproximação. Eu sei que eu não sou nenhum professor de novas tecnologias, mas para aquele aluno mais antigo, como nosso professor de empresarial, como nosso professor de direito penal, é o famoso pager. Lembra do pager? Lembra? Você é da época do pager, Xará? Não vem falar que você não é da época não, porque você é sim, né? O que era o pager, pessoal? Era um alerta de ligação, de mensagem, sei lá. Então é um dispositivo relativamente simples e hoje a tecnologia tem avançado muito, né? Por quê? Porque agora a mulher, então, ela através de um aplicativo, ela consegue receber um alerta de que esse cara está se aproximando. Pô, fantástico isso. E fantástico por quê? Porque agora, meu amigo, você não vai se preocupar apenas com o cumprimento de cautelares. Você vai dar a essa mulher um dispositivo eletrônico que, a depender do caso concreto, consiga o quê? Salvar a vida dela, proteger a integridade corporal, a saúde dessa mulher. Então, muito bem-vinda essa mudança produzida pela Lei 15.125/25. Prosseguimos. Próxima atualização legislativa. Põe na tela para nós. Lei 15.134, mais uma. Essa também já está em vigor. E essa está em vigor quando? Ela entrou em vigor no dia 7 de maio de 2025. Quais são as mudanças? Código Penal, Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 12.694 e também a Lei 13.709, tá? Para reconhecer como atividade de risco as atribuições inerentes ao Poder Judiciário, ao MP e à Defensoria Pública e garantir a seus membros, oficiais de justiça, medidas de proteção, bem como recrudescer o tratamento penal destinado aos crimes de homicídio e lesão corporal dolosa contra eles e membros da Advocacia Pública, desde que no exercício da função e decorrência dela, contra cônjuge, parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau em razão dessa condição. Colegas, essa lei aqui, eu já tive o cuidado de tomar conhecimento que ela já foi trabalhada pelo professor Kleber Masson.
Sempre que gravo as atualizações, como eu falo de penal, aliás, a minha matéria é processo penal e legislação especial. Então, por que eu separei essa lei? Porque tem alteração na Lei dos Crimes Hediondos, na 12.694 e na 13.709, né? Mas, antes de gravar, eu mandei um zap para o Clebão e o Clebão me avisou que ele já tratou dessa lei com vocês. Então, para economizar o nosso precioso tempo, eu não vou falar sobre isso exatamente para não haver repetição de conteúdo. Mas fica a dica para vocês em relação a essa atualização. Próxima. Lei 15.159. Lembra que eu comentei no começo da exposição? Algumas leis do começo de julho. Então, por isso que eu acabei estendendo a atualização até o dia 15. Porque agora, no comecinho de julho, algumas leis entraram em vigor e produziram importantes mudanças. A primeira, a 15.159. Essa lei, pessoal, ela vai alterar o Código Penal e vai alterar também a Lei dos Crimes Hediondos para recrudescer o tratamento penal dispensado ao autor de crime praticado nas dependências de instituição de ensino. Colegas, aqui, o que o aluno precisa entender e qual a razão de ser dessa lei? Nos Estados Unidos, infelizmente, são mensais. Mensalmente, se bobear, a gente toma conhecimento de algum atentado praticado dentro de uma escola, né? Não estou aqui querendo discutir isso, mas a cultura de armas de fogo é um negócio enraizado na cabeça do americano. Só para dar um depoimento pessoal, eu fiz intercâmbio. Morei em Minnesota, nos Estados Unidos, durante um ano, xará. Tinha 15 anos, moleque. Morava num trailer. Trailer lá tem as trailer courts. É óbvio que você fala assim, nossa, morava num trailer um ano, mas é um trailer grandão. Não sei se você já viu. O trailer lá tinha 3 quartos, 2 banheiros. É uma residência mais humilde, tá? Xará, lá a família, pai, mãe, irmão e irmã. O meu irmão, entre aspas, lá tinha 13 anos. Ele tinha um rifle em cima do armário. Um negócio assim, não imaginar, um rifle, né? Então você vê, 13, 14 anos, o cara já tem uma arma de fogo guardada dentro de casa, um menino, né? Então, quer dizer, você imagina o que isso vai produzir de resultado. Infelizmente, pessoal, isso não é um problema exclusivamente norte-americano. Se você pesquisar nos últimos anos, aqui no Brasil, a gente também tem tido esse mesmo problema. Não sei se foi em Diadema, pesquisa para mim aí, xará, mas no ano de 2024, nós tivemos um atentado aqui em São Paulo numa escola, né? Então, geralmente é uma criança que vem com problema, ou adolescente que vem com problemas, bullying, né? Várias violências praticadas contra essa pessoa, e aí, quando ela tem acesso a uma arma de fogo, ela vai para uma instituição de ensino e aí vai praticar crimes contra seus colegas, contra alunos, contra professores e assim por diante. Então, visando, né, dispensar um tratamento mais gravoso para o autor de crimes praticados no interior, né, nas dependências de instituição de ensino, é dentro desse contexto que vai surgir a Lei 15.159. Xará vai colocar para vocês, primeiro, o Código Penal. Então, a mudança é que agora você tem mais uma agravante no artigo 61. Então, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam um crime. Inciso 2. Ter o agente cometido o crime nas dependências de instituição de ensino. Então, essa uma agravante incluída aí no Código Penal. Ainda no Código Penal, você tem também uma mudança produzida onde? No crime de homicídio. Então está aqui na tela o 121, parágrafo 2º, é a qualificadora do homicídio, e agora você tem mais uma qualificadora, a do inciso 10, quando o delito
for praticado nas dependências de instituição de ensino. Para além disso, o parágrafo 2º-C também foi acrescentado e ele passou a prever uma causa de aumento de pena. Então, a pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de, inciso 1º, 1/3 até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 2º, 2/3, se o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela, ou ainda se é professor ou funcionário da instituição de ensino. Então vejam as mudanças, né? Não apenas uma nova agravante, uma nova qualificadora para o homicídio, como também 2 causas de aumento de pena para o homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino. Descobriu aí, Xará? Sapopemba? Então foi na cidade de São Paulo, né? Zona leste de São Paulo. E não foi o único, não. Se você jogar no Google aí, eu tenho certeza, 9, né? 9 casos, infelizmente. Por isso que eles até falam sobre isso, né? Que não é muito bom você divulgar isso, porque, sem querer fugir do nosso tema, né? Porque isso acaba estimulando outros jovens a fazerem atentados ainda mais letais, mais violentos e assim por diante. É o problema que ocorre. Só para concluir, pessoal, então, Código Penal, agravante, qualificadora, causa de aumento de pena, mudanças também no artigo 129, tá? Lá no crime de lesão corporal, você vai ter uma nova causa de aumento de pena aqui no parágrafo 12, inciso 1º, inciso 2º. Não vou fazer a leitura, pessoal, para a gente poder ganhar tempo, mas tudo isso está aí no material de apoio de vocês. E aí sim, para finalizar, a mudança na lei dos crimes hediondos. Diria eu que, assim como a Lei Maria da Penha, uma das leis mais modificadas que nós temos é a lei dos crimes hediondos, né? Ela foi alterada não apenas pela 15.134, Clebão certamente mostrou isso para vocês, e agora nós temos uma nova mudança. Está aí na tela. Por quê? Inciso 1º, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, e homicídio qualificado. Até aí nada de novo. Inciso 1A, lesão corporal e lesão corporal seguida de morte quando praticados, né? Até aí nenhuma novidade. A novidade está aqui na letra C, que merece a atenção de vocês. Nas dependências de instituição de ensino. Então aqui você tem a novidade, lembrando que também é uma das qualificadoras do homicídio quando o delito for cometido nessas circunstâncias. Então as mudanças estão aí exibidas para vocês, introduzidas pela Lei 15.159. Caminhamos? Volta comigo aqui, Xará. Próxima lei, eu disse, né? Em julho tivemos várias mudanças. Lei 15.160 também já está em vigor. Vigência quando? Dia 4 de julho de 2025. Essa aqui mudou apenas o Código Penal. Eu vou pedir licença ao professor Kleber Masson, mas como eu vi que ele não tratou dessa lei, até porque se bobear, ele gravou a atualização dele antes do dia 4 de julho, mas temos mais novidades no Código Penal. Você agora tem uma mudança importante numa circunstância atenuante e naquela causa de diminuição do prazo prescricional para os crimes que envolvem violência sexual contra a mulher, quando o agente for, na data do fato, menor de 21 ou na data da sentença maior de 70. Colegas, o que acontece? Código Penal, pode ficar comigo, Xará, sempre previu uma atenuante quando o cidadão fosse o quê? Menor de 21 à época do fato, ou maior de 70 à época da sentença. Até aí tudo bem, uma opção legislativa. A novidade é que agora o Código Penal mudou,
não só a atenuante, como também a redução do prazo prescricional e passou a excluir a possibilidade de aplicação dessa atenuante ou diminuição de prescrição quando o crime envolver violência sexual contra a mulher. Vamos dar uma olhada nisso? Na tela, o inciso 1º, que trata da atenuante. Então, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser o agente menor de 21, na data do fato, ou maior de 70, na data da sentença. Isso aí já existia. A novidade é essa aqui, ó. Ou seja, quando o crime envolver violência sexual contra a mulher, você não pode aplicar essa atenuante. Não preciso nem dizer para vocês que essa mudança é uma mudança mais gravosa. Então, certamente, ela só poderá incidir para os crimes cometidos com violência sexual contra a mulher a partir da data da vigência da Lei 15.160. A outra mudança produzida por esse diploma normativo está no artigo 115 do Código Penal. E essa sim, pessoal, é uma mudança certamente muito mais gravosa. Por quê? Porque a gente sabe que a prescrição ela é reduzida de metade nessas circunstâncias. Se à época do fato você era menor de 21, se à época da sentença você era maior de 70. Só que agora, à semelhança da atenuante, o legislador afastou a possibilidade de aplicação desse dispositivo quando o delito envolver violência sexual contra a mulher. Põe na tela para a gente, Xará, por favor. Diz o artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 ou, na data da sentença, maior de 70. Até aí, pessoal, nenhuma novidade. Já era o que previa o 115. A novidade está aqui. Ou seja, agora, expressamente, está afastada essa redução do prazo prescricional quando o delito em questão envolver violência sexual contra a mulher. Repito o que disse há pouco. Lei penal mais gravosa só poderá incidir em relação aos crimes cometidos a partir do dia 4 de julho de 2025. Colegas, para a gente poder fechar, a atualização legislativa, Lei 15.163. Vejam vocês, né? 6 mudanças legislativas em apenas um semestre. Não está fácil, não. Tá? Essa lei também já entrou em vigor. Vejam vocês que foram 3 leis que entraram em vigor na mesma data. Então fique atento. Essa lei, ela vai alterar o Código Penal. Eu não vou nem mostrar para vocês, porque aqui no Código Penal são mudanças de penas. A pena do abandono de incapaz e do crime de maus tratos, ela vai ser alterada, vai ser majorada. Então aí entra na lei e dá uma olhada lá nas novas penas. Eu nunca vi examinador cobrando pena de crime. Então, assim, acho que não tem por que nos preocuparmos em relação a isso. Mas as penas foram majoradas. O que eu tenho certeza que vai cair em prova é isso aqui, ó. Porque houve uma mudança do Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Houve mudança para modificar as penas do crime de exposição a perigo da saúde e integridade física ou psíquica da pessoa idosa. Houve mudança do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a fim de estabelecer penas para o abandono de pessoa nessas condições que resulte lesão grave ou morte. E também houve mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente, para vedar a aplicação da Lei 9.099 em caso de apreensão indevida de criança ou adolescente. Eu chamo sua atenção para aquilo que eu acho que vai cair na prova. O que vai cair na prova dessa lei, repito, são as mudanças no Estatuto da Pessoa Idosa e as mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu destaco isso para vocês na sequência. Dá uma olhada aí na tela. O que dizia o antigo 94
do Estatuto da Pessoa Idosa. Ele dizia o seguinte: aos crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima não ultrapasse os 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099 e, subsidiariamente, no que couber, os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal. Pessoal, esse dispositivo, em sua redação pretérita, tá? Ou seja, antes da Lei 15.163, provocava controvérsias, porque à época, em 2003, houve quem dissesse que esse artigo 94 teria criado um novo conceito de infração de menor potencial ofensivo. É dizer, aos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, cuja pena máxima não ultrapassasse os 4 anos, né, seria considerado infração de menor potencial ofensivo. Cuidado com isso, porque o tema foi levado à apreciação do Supremo. Então tá até aqui, ó, vide ADI 3096. O que o Supremo decidiu nessa ADI? Ora, se uma lei foi criada para proteger, né, a pessoa idosa, ela certamente não poderia ter ampliado o conceito de infração de menor potencial ofensivo para dar um tratamento mais benigno ao autor de crimes dessa natureza. Então, o que o Supremo entendeu é que o artigo 94 quis aplicar apenas o procedimento da Lei 9.099. Então, pessoal, em se tratando de crime previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, se a pena cominada ao delito, pena máxima, não ultrapassasse os 4 anos, ao invés de você aplicar o procedimento ordinário, ao invés de você aplicar o procedimento comum sumário, você deveria aplicar qual procedimento? Aquele previsto na Lei 9.099, qual seja, o chamado procedimento comum sumaríssimo. A ideia era, poxa, se é uma pessoa idosa, eu preciso resolver esse processo criminal o quanto antes possível. Então, como é que eu consigo fazer isso? Aplicando o procedimento mais rápido de que dispomos. E qual é esse procedimento? O procedimento comum sumaríssimo. Beleza? Cuidado agora, e cuidado por quê? Porque o artigo 94 ganha uma nova redação. Põe na tela para nós. E se você olhar, pessoal, e prestar bem atenção, você vai perceber o seguinte: o novo 94, com redação dada pela Lei 15.163, ele já não faz mais menção à aplicação desse procedimento da Lei dos Juizados. Dá uma lida comigo na nova redação do 94. Aos crimes previstos nesta lei, aplicam-se, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Ou seja, se você prestar atenção, pessoal, claramente a novidade é que agora o legislador deixou de fazer menção à aplicação do procedimento da Lei dos Juizados. Então, na nossa humilde opinião, pessoal, você pode agora chegar à conclusão de que todo esse problema que lá atrás havia sido enfrentado pelo Supremo na ADI 3096 deixou de existir. Ou seja, já não há mais que se falar em aplicação do procedimento comum sumaríssimo aos crimes cuja pena máxima não ultrapasse os 4 anos. E tanto é verdade que eu não posso mais aplicar o procedimento comum sumaríssimo aos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, cuja pena não ultrapasse os 4 anos, que o parágrafo único veio reforçando esse entendimento. Dá uma olhada no que diz a nova redação do parágrafo único. Vejam, aos crimes previstos nesta lei,
Não só, mas também aos crimes praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista, não se aplica a lei dos juizados. Então, pessoal, se a própria lei 15.163 acrescentou um parágrafo único para dizer que não se aplica a lei 9.099, é porque então eu não posso aplicar nada, nem mesmo o procedimento comum sumaríssimo, como previa a antiga redação do artigo 94. Esse parágrafo único, pessoal, é extremamente importante e vai despencar em prova. Porque se você olhar para esse dispositivo, o que ele lembra você? Quando eu li pela primeira vez isso aqui, Xará, o que ele me lembrou de imediato? O que ele me lembrou de imediato, pessoal, é a Lei Maria da Penha. Porque se você pegar a Lei Maria da Penha, e aí não tem novidade nenhuma para você, o que você tem? Você tem um artigo 41. O que diz o artigo 41 da Lei Maria da Penha? Cuja constitucionalidade já foi inclusive confirmada pelo Supremo. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Então, pessoal, a Lei Maria da Penha, desde o ano de 2006, já vedava a aplicação da Lei dos Juizados. E por quê, Xará? Porque a Lei dos Juizados, quando a gente fala em juizados, vou ser bem objetivo, a gente está falando o quê? Em crimes que vão para uma mesa de negociação e que você ali negocia o quê? O pagamento de uma cesta básica. Então, por que lá atrás foi vedada a aplicação da Lei dos Juizados para a violência doméstica familiar contra a mulher? Colegas, porque eu não posso transformar uma violência tão covarde e cruel como essa numa cesta básica. Porque senão eu bato na minha mulher, eu dou um tapa na cara da minha mulher, vou para os juizados e eu pago 2 cestas básicas. Quer dizer, uma grande revolta que sempre, ficou na cabeça das mulheres é isso, é você transformar essa espécie de violência numa cesta básica. Beleza? Esse dispositivo, ora exibido para vocês, claramente, assim, quando eu li, na hora, ele tem como inspiração a Lei Maria da Penha, que desde o ano de 2006 já vedava a aplicação da Lei dos Juizados para os crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso agora é trazido para onde? Para o Estatuto da Pessoa Idosa. E não só isso, também é trazido para onde? Para crimes praticados com violência contra a pessoa idosa. Xará, é porque eu não gosto de mostrar imagens em sala de aula, mas assim, você tem casos de cuidadores que abusam de uma pessoa idosa. Você tem avós? Sua avó, seu avô com quantos anos? 75. Então, a gente que tem um avô, se você tem a sorte, meus avós já são falecidos, mas se você tem a sorte de ter um avô, uma avó, seus pais, meu pai está com 81 anos, graças a Deus vivo, minha mãe está com 76. Mas eu vou lembrar rapidamente, pessoal, da minha avó, que foi parar numa casa de repouso. Quem tem condições se leva para uma casa de repouso. Quem tem condições contrata um funcionário para colocar em casa, para cuidar do seu ente querido. E você vê hoje com essas câmeras, portáteis que são instaladas em casa, você vê vários episódios de idosos que são agredidos por cuidadores dentro desse lar, dentro dessas casas de repouso. E, a meu ver, na minha humilde opinião, a lógica é a mesma da violência doméstica e familiar contra a mulher. Se eu não posso aplicar a lei dos juizados
no âmbito da Lei Maria da Penha, a mesma lógica deve valer para crimes praticados com violência contra a pessoa idosa. Só que cá para nós, desde 2006, que o legislador criou isso para a Lei Maria da Penha, mas se esqueceu de dispositivo semelhante para o Estatuto da Pessoa Idosa. Então aqui, pessoal, posso, pelo menos na minha opinião, não sei a opinião de vocês, me parece uma mudança muito legal, muito positiva. E, a meu ver, já estou até me antecipando, não me venha dizer que esse dispositivo seria inconstitucional. Aqui, eu acho que a gente pode trazer a mesma justificativa que foi usada pelo Supremo para confirmar a constitucionalidade do 41, qual seja, existe sim um critério razoável para estabelecer esse descrime. Então não há falar em violação ao princípio da isonomia, porque eu não posso admitir que um crime praticado contra uma pessoa idosa seja transformado em cestas básicas, aplicando-se a lei dos juizados. Legal? Cuidado só para encerrar isso aqui, pessoal, porque ao contrário da Lei Maria da Penha, que veda aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, aqui o legislador foi até mais preciso, porque ele passou a estabelecer a vedação para os crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, mas ele também vedou a aplicação da lei dos juizados para os crimes praticados com violência contra a pessoa idosa. Ou seja, ainda que o crime em questão não esteja previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, se acaso for praticado com violência contra ela, independentemente da pena prevista, não será aplicável a lei dos juizados. Legal? Não preciso nem dizer para vocês que claramente isso aqui é uma lex gravior, então este parágrafo único é uma lex gravior, consequentemente, essa vedação só poderá valer para os crimes cometidos a partir do dia 4 de julho de 2025. Legal? Chamo sua atenção porque houve essa mudança no Estatuto da Pessoa Idosa, que vai despencar em prova, não tem a menor dúvida, tá? Mas a outra mudança, além daqueles aumentos de pena no Código Penal, que aí depois você dá uma olhada sozinho, mas cuidado, porque também houve uma mudança interessante lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Está aí na tela o crime do artigo 230, que é quando uma criança ou adolescente são privados da sua liberdade, procedendo-se à apreensão sem estar em flagrante ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então é o crime que a Lei 15.163 vai chamar de quê? De apreensão indevida de criança ou adolescente. Então, à semelhança do que aconteceu no Estatuto da Pessoa Idosa, o legislador passou a dizer o quê? Que neste crime não será aplicável a Lei 9.099. Então, isso é importante por quê? Porque se você olhar para a pena cominada para esse delito, é uma pena que, pelo menos em tese, se enquadraria no conceito de infração de menor potencial ofensivo. O que são infrações de menor potencial ofensivo? São contravenções e crimes, com pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa, submetidos ou não a procedimento especial. Então, pelo menos em tese, se olharmos para a pena cominada para esse delito, você diria que é uma infração de menor potencial ofensivo. E aí qual é o absurdo, Xará? O absurdo é o seguinte, você apreende uma criança, então imagine eu, Renato, policial militar, eu apreendo uma criança, um adolescente, sem que seja possível essa apreensão, porque ela não está em flagrante de ato infracional e não há
uma ordem escrita da autoridade judiciária competente. E eu faço essa apreensão. Isso é um absurdo, porque eu ia, como policial militar, para os juizados, fazia um acordozinho lá, pagava uma cesta básica e pronto, eu ia para casa. Agora, na minha opinião, corretamente, o legislador estabelece mais uma vedação à aplicação da lei dos juizados. Está aqui no parágrafo 2º. Então isso aqui é bem legal, pessoal. E assim, ó, eu estava vindo para cá hoje pela manhã e pensando sobre isso, porque agora, o que vai cair na prova? Já tenho certeza. Quando cair, me avisem, tá? Vai cair na prova assim, Xará. Diga para mim quais são as vedações legais à aplicação da lei dos juizados. Essa é linda. Ou seja, você tem que lembrar de várias leis extravagantes que vedam... Ó, você vê que o horário, nem o relógio aguenta o bloco. Nosso bloco é para ser de quantos minutos, Xará? 30. Já estamos em quantos? 50. Eu não sei nem para que você liga relógio comigo. Né? Semana de atualização é legal até pelo seguinte, Xará. O aluno que se interessar pelo G7, ele já vai se acostumando com a minha aula. Porque é assim mesmo, filho. Você paga para receber 30 minutos e recebe 50, 45, 6 blocos, 7 blocos e assim por diante. Desculpe. A prioridade é conteúdo. Voltando na minha pergunta, examinador numa prova oral. Pergunta difícil, porque agora eu vou ajudar vocês. Vira para você e fala assim, candidato, quais dispositivos legais vedam a aplicação da lei dos juizados? Ou seja, quais são os dispositivos em que você vai ver alguma coisa escrita? Não se aplica a lei 9.099. Difícil lembrar disso. E aí, você vai ter que virar para ele, dar uma valorizada no produto, né? Para você ganhar o examinador. Você fala assim, excelência, eu começaria lembrando aqui da Lei Maria da Penha, artigo 41. Né? Artigo 41 vai vedar a aplicação da Lei 9.099. 2. Excelência, não posso me esquecer de uma novidade importante. Está aí na tela, pessoal. Então, o artigo 94, parágrafo único, ou seja, falamos há pouco, crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa e crimes cometidos com violência contra a pessoa idosa, não se aplica a lei dos juizados. 2. Né? 3. Terceira vedação, está aí na tela mais uma vez. Artigo 230, parágrafo 2º do ECA, né, incluído pela Lei 15.163. Não posso aplicar a lei dos juizados ao crime de apreensão de criança ou adolescente sem que haja flagrante ato infracional ou ordem escrita da autoridade judiciária competente. 3. Tem mais? Tem. Olha que coisa linda. Você vai lembrar de onde? Lá da Lei 9.099. Se você pegar a Lei 9.099, pessoal, cuidado, ela tem uma vedação à aplicação da lei no âmbito da Justiça Militar. É o artigo 90A da Lei dos Juizados. Abre aspas. As disposições desta lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. Tá? Há quem discuta a constitucionalidade desse dispositivo, mas não é nosso objetivo agora. E para encerrar, já foram citadas quantas? 4, né? A quinta e última, que você não pode esquecer. Cuidado com o ECA, porque o ECA ele tem também uma outra vedação à aplicação da lei dos juizados, que está prevista onde? Lá no artigo 226, parágrafo 1º, que foi aqui incluído pela Lei Henri Borel, Lei 14.344 de 2022. Né? Lá, por conta do falecimento do menino Henri Borel, surge a Lei 14.344, e eu vou chamar a sua atenção por quê? Porque ela altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, e agora, lá no artigo 226 do ECA, peço desculpas
por não ter feito a transcrição aqui nos slides, sou eu que faço os meus slides, mas o parágrafo primeiro diz o seguinte: aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Então, pergunta linda, pessoal, porque são 5 vedações, que eu estou lembrando aqui de cabeça. A aplicação da lei dos juizados, só qual é o problema? Espalhadas por aí. E aí, meu amigo, se vira para lembrar de todas elas na hora da prova oral. Legal? Fechamos, então, com isso, pessoal, pode ficar comigo, Xará, as 6 mudanças legislativas do primeiro semestre de 2025. A gente faz um breve intervalo e voltamos já já com muita atualização jurisprudencial.